Acho que tá bom. Tem que ficar juntinho aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Cadê o Lu? Ele entrou? Bom dia, bom dia. Vamos lá, né? Terminar a nossa sessão. Vou pegar meu livro, gente. Fica de olho aí se eu não entrar. Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Ô, gente, acho que o Lu não quer entrar na live hoje. Lucy, cadê você? Vamos lá, né? Capítulo... Opi, vai escrevendo pra nós então aí. Capítulo 17. Seção 1. Página 372. Sessão 1? É, não, seção 1. Ah, Uai. o Lu escreveu vamos. Página. 372. Uai, não entendi. Uai, eu também não entendi. Luciano mandou aqui no WhatsApp, vamos? Vamos. Mas nós já estamos no vamos. Deixa eu ver, parte. Se eu mando mensagem. É, manda pra ele aí no teu celular. Eu até olhei pra ver se eu tava no Olhos do Amor mesmo e não tava no meu. Ah, Ah? amor, nós já estamos. Olha, ele apareceu ali. Não vão entrar? Sei lá o que o Instagram tá mostrando pra ele lá. Não sei o que tem na mente dele lá. Ai, gente, que engraçado, né? Ai, ai. Aí pra fixar, é aqui. Ah, é, segura. Solta. Aí, fixar. Ai. Engraçado. Às vezes o Instagram dele não avisou.
E ele devia estar lá mesmo, porque ele me mandou mensagem pelo outro. Ah lá, agora ele entrou. Ai, gente. E é interessante, agora a gente fica querendo uma explicação. Tem uma ideia aqui. Bom dia. Bom Não está dia! aparecendo para mim que vocês estão ao vivo. Eu tive que ir no Olhos do Amor para depois clicar lá. Ah, pois É, é. sei não, Estávamos aqui sei não. desde as 7. É, pois é, que estranho, né? Mas vamos lá. É, nada diferente desse mundo. Muito estranho. Então é isso, gente. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia para todo mundo. A gente está lendo capítulo 17, seção 1. O capítulo 17 é o perdão e o relacionamento santo. Seção 1 é trazendo as fantasias à verdade. E a gente leu o parágrafo 1 e 2 ontem. Então hoje a gente vai dar sequência nessa leitura. E vamos lá ver o que o Espírito Santo tem para nos contar hoje. Então vamos só aqui por um momento, só alinhar nossa mente, colocar essa intenção mesmo, se lembrar, né, que a gente já está conectado e permitir mesmo essa conexão, esse alinhamento, só trazendo mesmo a nossa mente para esse instante aqui. E a maioria das vezes que eu faço esse alinhamento antes de começar, né, os encontros, aqui a live, parece que é sobre eu fazer algo aqui relacionado ao livro, relacionado a assuntos espirituais. Mas essa é uma prática que a gente pode usar para tudo, porque tudo é espiritual, porque a nossa realidade só é espírito. Então, para tudo que eu acho que, para todos os instantes que eu acho do meu dia, para todo momento que eu me senti fora da paz, para todos os momentos que eu me vejo desconectada, confuso, eu posso usar isso que a gente faz aqui todo dia antes da live. É só por um instante permitir que a lembrança venha, a lembrança do que a gente realmente é, a lembrança da nossa única função, que é perdoar, a lembrança de que todos nós somos inocentes. Então parece muito que é fazer uma oração para começar a live, para ler o livro, mas não é. É um convite para transferir isso o tempo todo e permitir que essa lembrança seja uma memória presente no nosso dia. Então, que a gente se lembre de transferir isso a todo momento. E aproveitar esse instante mesmo para deixar aqui
Deixar a porta aberta para essa lembrança vir. Isso. Que a gente se lembre, então. Que a gente não precisa de nada para fazer isso. A gente só precisa dar esse instante para ele. Deixar que essa lembrança venha. Então vamos lá. Página 372. Parágrafo 3. Perdão, o capítulo Perdão e Relacionamento Santo. A sessão é trazendo as fantasias à verdade. Parágrafo 3. Quer iniciar aí, amorzinho? Vamos lá. Parágrafo 3. Quando afirmas que tem que haver uma ordem de dificuldades em milagres, tudo o que queres dizer é que há certas coisas que queres manter longe da verdade. Acreditas que a verdade não pode lidar com elas apenas porque queres mantê-las à parte da verdade. Muito simplesmente, a tua falta de fé no poder que cura toda dor surge do teu desejo de reter alguns aspectos da realidade para as fantasias. Se apenas reconhecesses o que isso faz com a tua apreciação do todo. Não é uma pergunta. Se apenas reconhecesses o que isso faz com a tua apreciação do todo. O que reservas para ti mesmo, tiras daquele que quer libertar-te ou liberar-te. A não ser que o devolvas, é inevitável que a tua perspectiva da realidade seja deformada e incorreta. Então, aqui eu sinto de trazer um comentário, que é o que Jesus está falando sobre uma ordem de dificuldades e milagres, que é exatamente o oposto, do primeiro princípio de milagre, que Jesus fala que não há ordem de dificuldades e milagres, não tem um que é melhor ou mais fácil, do que o outro, todos são expressões máximas de amor. Isso é exatamente o oposto que diz a primeira lei do caos. A primeira lei do caos diz que a verdade é diferente para cada um de nós. Então, existe grau de ilusões, grau de verdade de ilusões. E Jesus está reafirmando para a gente aqui que não existe grau de verdade de ilusões. Assim como também não há ordem de dificuldades em milagres. Então, um é o oposto do outro. E a gente tem aqui no mundo um desejo, vamos se dizer, da gente separar algumas coisas que a gente quer perdoar e outras que a gente não quer perdoar. Então, a gente acha que a gente sabe, que a gente tem controle sobre as coisas aqui no mundo, então a gente seleciona o que a gente quer perdoar ou o que a gente quer deixar, vamos dizer, separado, para a gente poder perdoar algumas coisas e outras não. Bom, o que acontece com isso? Acontece que o que o livro chama de fazer transigências. Então, fazer transigências para um curso em milagres é a gente ter certeza de que a gente sabe o que é melhor para cada um de nós, e principalmente para os nossos irmãos. Então, o livro, a metafísica de um curso em milagres, ela é totalmente intransigente, ela é abrangente, ela é inclusiva e não exclusiva.
Então, toda vez que a gente quer excluir alguém do perdão, ou a gente quer selecionar alguém, né, nós estamos falando que Jesus está errado e nós estamos certos, porque a gente sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, isso é uma lição muito importante, né, para um curso de milagres, porque o curso de milagres é um caminho totalmente intransigente, ele não faz transigências. Ou é para todos, ou é para nenhum. Né? Então, é muito importante a gente lembrar sobre isso. Né? E fantasias, né, que ele está falando para a gente aqui, fantasias nada mais é, né, do que o nosso desejo, né, de ter controle sobre as pessoas, né, o nosso desejo, né, da gente manter essa ideia de separação, o nosso desejo, né, de que se a gente quiser se vingar de alguém, né, a gente vai conseguir, né, porque a gente acha que se a gente foi atacado, que a gente pode revidar. E aí nós vamos para aquela lição 135 que diz: se me defendo, sou atacado. Tudo isso são as fantasias do ego. E isso, em última instância, o que que é? É deixar a gente preso aqui no mundo, achando que a gente tem controle aqui no mundo e achando que a gente pode selecionar as coisas aqui e que o meu irmão é culpado, né, por eu ter tido esse pensamento de separação. Então a gente fica então buscando fora da nossa mente, no mundo, né, culpados para a gente não assumir a responsabilidade de que a gente teve sim uma oportunidade de fazer uma escolha, a gente não fez a escolha certa e isso não é pecado, isso foi apenas um equívoco e um equívoco pode ser reparado a qualquer momento. Perfeito. Obrigada, amorzinho. Acho que eu nunca te agradeci desse Uhum. jeito que eu tô aqui na mente. Obrigada pela tua devoção, pelo teu comprometimento. Uhum. É o teu desejo pela cura da tua mente. Uhum. É isso. Obrigada. Uhum. Uau. É exatamente isso. Você vai? Vamos lá. Parágrafo 4. Enquanto quiseres que isso seja assim, a ilusão de uma ordem de dificuldades em milagres permanecerá contigo, pois estabeleceste essa ordem na realidade, dando um pouco dessa realidade a um professor e um pouco a outro. E assim aprendes a lidar com uma parte da verdade de uma maneira e com a outra parte de outra. Fragmentar a verdade é destruí-la, tornando-a sem significado. Ordens de realidade constituem uma perspectiva sem compreensão, um quadro de referências para a realidade ao qual ela não pode ser realmente comparada de forma alguma. Posso seguir? Você sente mais alguma coisa? Pensas que podes trazer verdade a fantasias e aprender o que a verdade significa a partir da Nossa, é uma pergunta. Eu acho que eu não quero ler. É. Eu tô aqui, quero ficar aqui. Pensas que podes trazer verdade a fantasias e aprender o que a verdade significa a partir da perspectiva das ilusões?
A verdade não tem significado na ilusão. O quadro de referência para o seu significado tem que ser ela mesma. Quando tentas trazer a verdade às ilusões, estás tentando fazer com que as ilusões sejam reais e estás tentando mantê-las, justificando a tua crença nelas. Mas dar ilusões à verdade é permitir à verdade ensinar que as ilusões são irreais e assim permitir que escapes delas. Não reserves nenhuma ideia separada da verdade ou estabeleces ordens de realidade que necessariamente te aprisionam. Não há ordem na realidade, porque tudo nela é verdadeiro. Nossa, é muito lindo, realmente. Vamos lembrar que para um curso de milagres, verdade, realidade, conhecimento são sinônimos. É tudo sinônimo, né, da unicidade de Deus com o seu Filho. Aqui no mundo, né, a gente consegue ter alguns reflexos, né, dessa unicidade, né, através da nossa entrega de tudo aquilo que tira a nossa paz para o Espírito Santo. Então, assim, ele explica muito bem aqui que a gente não traz a verdade para a ilusão. O caminho é o oposto, a gente leva a ilusão para a verdade. Ou seja, a gente não traz o Espírito Santo para o mundo, ou Jesus para o mundo. A gente leva as nossas ilusões até eles. Né? Porque trazer Jesus, né, ou o Espírito Santo para o mundo é a gente trazer Jesus para dentro do sonho. E Jesus, né, e o Espírito Santo não estão dentro do sonho. Eles estão na nossa mente. Então, assim, todas as vezes que a gente estiver equivocado, a gente vai até eles, a gente leva os nossos equívocos até eles, colocando esses equívocos no altar, né? No altar dessa verdade, no altar dessa pureza, lembrando da pureza, da inocência do Filho de Deus, que o Filho de Deus, ele não pecou, né? Então, assim, todas as vezes que a gente sentir transtornado, equivocado, né? A gente pega esses sentimentos e a gente leva até o Espírito Santo. A gente não traz o Espírito Santo para cá, porque toda vez que a gente faz isso, a gente está dando realidade, né, a esse mundo ilusório. Né? E como Jesus e o Espírito Santo não estão no mundo ilusório, eles estão na nossa mente. Então, o caminho que um curso de milagres nos ensina é a gente fazer exatamente o oposto. A gente pega a ilusão e leva para a verdade aqui simbolizada pelo Espírito Santo ou por Jesus. Né? Então, é muito importante isso. Né? E outra coisa, Perfeito. Uhum. outra coisa que é muito importante, por exemplo, é a gente, né, de novo, trazendo as fantasias nada mais são do que as tentações do mundo, é a mesma coisa. Né? Então, fantasias e tentações, desejos, né, do mundo, tudo isso, né, são sinônimos para a gente manter a nossa mente ocupada com as coisas do mundo e não lembrar que a correção para tudo isso é feito na mente e não no mundo. Né? Então, o ego fica nos tentando a deixar a gente preso no mundo, achando que a gente tem controle no mundo e que a gente tem que arrumar as coisas do mundo, tornar o mundo melhor. Tornar o mundo melhor é a gente continuar preso na ilusão. A gente vai substituindo ilusão por ilusão, achando que uma ilusão é melhor do que a outra. Né? Então, esse não é o caminho do curso de milagres. O curso de milagres é a gente realmente, né, tomar a decisão, né, ou a gente se identificar ou reconhecer que a gente tomou uma decisão errada, né, e que agora a gente tem uma oportunidade de decidir novamente, agora com um novo guia, com um novo professor, que é o Espírito Santo ou Jesus.
Então, esse é o caminho que o curso de Milagres nos ensina, né? Não estar no mundo, acertar o mundo, né? Ou mudar o mundo, não é o caminho de um curso de Milagres. O curso de Milagres é corrigir a nossa mente através agora, né? Da lente ou dos olhos do Espírito Santo, que vê, né? De novo, vou reforçar para mim aqui que para o Espírito Santo, né? Tudo aqui na nossa mente, né, é um pedido de amor ou uma expressão de amor. E lembrando que é tudo na mente e não no mundo, né? O mundo é um reflexo de uma condição interna nossa, né? Então é sempre bom a gente se lembrar disso daí. Perfeito. Às vezes parece que a gente esquece que o mundo é um pensamento, né? Uhum. Parece muito que ele é que a gente toca, né? Os sentidos nos enganam nesse lugar, né? A gente toca, a gente parece sentir, né? Uhum. Frio, calor, né? E É muito real, de né? todas essas sensações internas, né? Que a gente parece ter essas oscilações. Uhum. O mundo durou só um instante, né? Exato, Pri, exato. É somente um pensamento mesmo, né? Que é o que Jesus fala por várias vezes no livro. Ideias não deixam a fonte, né? Então, uma ideia de separação ou um pensamento de separação, né, não pode ser real. Não pode ser real. É isso. Deixa eu ler esse parágrafo 6 aqui. Que estejas voluntariamente disposto, então, a dar tudo o que estiveste fora da verdade. Eu vou repetir. Que estejas voluntariamente disposto, então, a dar tudo o que retiveste fora da verdade àquele que conhece a verdade e em quem tudo é trazido à verdade. A salvação da separação tem que ser completa ou não será de forma alguma. Não te preocupes com nada. Não te preocupes com nada, exceto com a tua disponibilidade para ter isso realizado. Ele o realiza, ele o realizará, não tu. Mas não te esqueças disto. Dois pontos. Quando te perturbas e perdes a paz da tua mente, porque um outro está tentando resolver os seus problemas através da fantasia, estás recusando-te a perdoar a ti mesmo por essa mesma tentativa. E estás mantendo a ambos afastados da verdade e da salvação. À medida que o perdoas, devolves à verdade o que estava sendo negado por ambos, e verás o perdão onde o tiveres dado. Isso que ele está falando aqui, né, que estejas voluntariamente disposto, então, a dar tudo o que retiveste fora da verdade àquele que conhece a verdade, é a nossa função aqui, que é, perdão, né, é entregar mesmo, como a gente leu aí,
Entregar, levar as ilusões à verdade, né? E o que é levar as ilusões à verdade? Todo o nosso desconforto, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente pensa e sente sobre qualquer coisa, sobre qualquer irmão, qualquer situação que pareça que a gente esteja passando, é isso, né? E não, como o Lu disse, e não o oposto, porque o oposto seria eu querer mudar o meu irmão, eu querer mudar o estado do meu corpo, se tá doente, se tá, enfim. E, gente, e isso, o estado do corpo que eu falo é na mente, tá? Não é que você não vai fazer as coisas com o corpo aqui, não. Você vai fazer tudo que você tem que fazer com o corpito e tal. Mas é na mente, sabe? Então, nossa, essa é a nossa, que é como ele fala aqui, ó. Não te preocupes com nada, exceto com a tua disponibilidade para ter isso realizado, né? Ele o realizará, não tu. A nossa parte é permitir. Essa é a, né? E é isso. É se abrir, é estar aberto. É estar aberto a mudar de ideia, gente, sabe? Esse permitir é você abrir um espaço na sua mente. A gente tem uma mente com certeza de tudo. Se a gente for muito honesto, a gente já sabe o que vai dar esse dia, sabe? A gente já sabe todas as pessoas que a gente vai encontrar, a gente já sabe como que elas são, enfim. Então, se talvez você não soubesse, sabe? É abrir esse espaço. Eu tenho um treino, é básico, é simples, mas ajuda muito a gente a treinar essa abertura. Então, por exemplo, eu faço muito isso. Vamos supor que amanhã eu tenho um compromisso e hoje apareceu um convite para uma reunião no mesmo horário desse meu compromisso amanhã, certo? O que normalmente a gente faz se esse compromisso é algo que não tem jeito, né? Que você tem que ir e tal. O que normalmente você faz? Você já tem certeza que esse compromisso vai acontecer e você diz não para esse convite. Você fala: olha, não dá porque eu tenho um outro compromisso. Isso na forma, né, na maneira de falar, você pode até falar isso, né, até por conta do contexto que tiver. Só que na mente, eu faço muito isso e me ajuda muito a aprender a abrir esse espaço. Eu digo aqui para mim mesmo, na minha mente, eu não sei, eu não vou definir nada para amanhã, eu não sei. Gente, parece bobo, né? Vocês não têm ideia a liberação que dá. Porque às vezes, se a gente quer muito ir nesse convite e a gente tem esse compromisso que a gente precisa ir, isso ocupa a sua mente o tempo todo. E aí você fica em fantasias, sabe? Remoendo isso. E é tão gostoso, porque às vezes você não sabe mesmo, gente. Que a gente fala isso, né? Só que a gente não experiencia isso. A gente fala assim, nossa, nem sei se eu vou estar vivo amanhã. A gente adora falar isso, né? Você vive desse jeito, com esse lugar liberado na mente, porque é uma liberação. Esse exemplo que eu dei do compromisso e do convite, você libera na sua mente um lugar, entendeu? Um lugar que você simplesmente não sabe, sabe? Parece bobo, mas só tentem, se você sentir, e fazer isso.
sabe? Às vezes, sei lá, um compromisso aí sexta-feira, né? E aí você já tem um compromisso marcado e você recebe um convite. Aí você fala, nossa, eu não vou conseguir. Não dá. Você pode até dar a resposta, mas na sua mente, entrega, sabe? Entrega assim nesse sentido, eu não sei. Eu não vou fechar a minha mente para isso. Porque é isso, a gente fecha a mente. Por quê? Por causa das nossas certezas. E eu já nem sei por que eu tô falando isso. Me perdi aqui, mas enfim, sabe? Acho que veio da disponibilidade. Ah, da disponibilidade. Isso. Então, o que que é você estar disposto? Disposto a desistir das suas certezas, sabe? De tudo aquilo que você tem certeza, né? É disponibilidade voluntária, voluntariamente você desiste, sabe? Então, e é maravilhoso isso, você realmente abrir sua mente. Isso é abrir a mente. A mente, enquanto ela está em certeza do que ela está fechada. E isso, a gente, se a gente for muito honesto, a gente tem certeza mesmo de tudo, né? Então, esse é o ponto. Abre sua mente. Não sei. Isso não precisa ser verbalizado, tá, gente? Não precisa ser comunicado para as pessoas. Você pode agir normalmente. Olha, não posso, amanhã eu já tenho um compromisso. Agradeço o convite. Mas aqui, você tá, não. Eu não sei. Eu nem faço ideia. Eu não quero fechar minha mente com isso. Não sei. Sabe? E é muito gostoso porque você vai experimentar, aí você experimenta as mudanças de um lugar aberto. As mudanças que esse mundo tá em constante, a gente escuta tanto isso, esse mundo está em constante mudança. É isso. Viver pacificamente aqui nesse mundo é não ter certeza de nada, gente. E é viver assim, experimentar isso assim, né? Então, é isso. É viver com a mente aberta, sabe? Não pro mundo, mas para ele. Então, acho que é isso. Me veio aqui agora, Paty, ouvindo, que uma nova reinterpretação só é possível na mente aberta. Perfeito. A gente fala tanto isso. Boa, Pri. Porque se eu, a gente não, a gente vai até o final, né? A gente vai até o resultado. Uhum. Então hoje a gente tem esse encontro, eu vou me encontrar com aquela pessoa que é assim, que fala assim, que é difícil. Nossa, a gente já traça todo o percurso, né? Toda a interpretação do percurso, né? Para onde eu vou, por que que eu vou, quem que eu vou encontrar, como que é essa pessoa, o que que ela costuma me falar, como que costuma ser esse encontro. E aí eu já vou com a mente fechada para ver essa interpretação, né? Eu não permito que outra chegue, né? Então a minha indisponibilidade para soltar, né, fazer esse treino, que é um treino de entregar, né, e soltar, é a minha indisponibilidade para ouvir a voz que reinterpreta todas as cenas, né? Isso. Porque na mente fechada, se eu já disse como vai ser e o que que é, não tem né, espaço. como que eu vou me abrir para perguntar, né? Eu acho que tem até uma parte no livro, não sei se é lição, se é texto, não sei. O que que eu posso perder por perguntar? Tem essa pergunta que ele traz, né? O que que você vai perder? Só pergunta, né? Só testa, só tenta. Então é muito legal, assim. E a gente fala, né, aqui que o Espírito Santo é o intérprete, que ele vai reinterpretar tudo. Tá, mas você tá querendo, né? A gente tá querendo. Se a gente já fechou a mente, eu já bati o Aquilo que a gente martelo, ó. trouxe no retiro, né?
se essa pessoa que está aí no seu treino, né? Cada um tem aí talvez um irmão que está aí no treino, que é uma pessoa que traz muito treino, que representa muito bem a parte da nossa mente. Se essa pessoa amanhã aparecer transformada na sua frente, será que você ia receber ela com o coração aberto? Ou você ia sentir medo? Né? Se ela realmente se transformasse, aparecesse de um outro jeito, né? Simbolicamente trazendo aqui o jeito, né? Mas não sei, mas quando eu me perguntei isso, eu senti medo. Medo de ver o mundo perdoado, que é a sessão que vem depois, inclusive. É isso, né? E às vezes eu nem vou estar aberto para ver isso. Não. Às vezes já o milagre já está ali. Às E a vezes gente aquela pessoa já tá assim e representando o só que milagre. minha mente A tá gente... fechada, gente, É. né? Quantas vezes a gente não vê mesmo? Trocando aqui, fazendo bem fácil aqui. O Lu não apareceu para ele a live. Vocês entendem, gente? A gente não vê, sabe? Quanta, né, assim, o próprio mundo aqui, ele dá exemplos disso, do conteúdo que tá ali na minha mente. Eu não vejo, sabe? Então, abrir mesmo a mente. Perfeito. A Cris trouxe, a Cris Lodge, muito interessante. Acho que subiu um pouquinho. Muito interessante essa sua analogia do compromisso e do convite. Se Jesus chegasse agora e dissesse, larga tudo, larga tudo e vem comigo, aceitamos o convite ou ficamos com os nossos importantes compromissos? É isso aí, Cris. Ai, Jesus, deixa eu estender a roupa rapidinho. Não, peraí, Jesus, eu vou tomar um café, que eu pus a água para ferver, preciso passar o café, e eu já vou. Então é isso, né? E ele tá fazendo esse convite pra gente. Não pra largar tudo, mas largar as nossas certezas na mente. Ele tá fazendo esse convite, né? Larga tudo isso aí, ó. Que você tá mantendo. Abre a sua mente pro frescor do agora, né? Pro sopro mesmo do agora. Entrar e se fazer presente na tua experiência agora aqui. Esse é o convite dele, né? Esse é o convite dele. É agora aqui. Sinta mesmo. Aí. Nossa. É isso. E ele tá fazendo esse convite. Aí a gente fala, não, marquei o compromisso, já tá certo. Eu vou. Não posso aceitar o outro convite. Ai, ai, mas é isso, né, amores? Tem mais alguma coisa aí, Lu? Não, tudo certo. É que eu tô aqui, ó o barulho do meu ego aqui, ó. Ah, tá. Então, o jardineiro começou a cortar a árvore da frente aqui, tá a motosserra passando aqui na minha mente aqui, Ah, mas tá. É é isso isso. aí. Tá tudo jóia. Vamos lá. Vamos entregar para Vamos Jesus entregar esse o nosso barulho dia. Nós estridente. não queremos ter controle de nada. Ele esteja no controle do nosso É dia. isso. É Que isso bom. aí. Vamos juntos. Então é isso, amores. Obrigada. Obrigada mesmo por esse encontro aqui, que parece que chama live. Mas também não sei, viu, gente? Vamos entregar essa certeza que é live, tá? Não sabemos. E amanhã a gente se vê. Beijo. Beijo, bom Tchau. dia. Até amanhã. Tchau.